Bom, meu assunto de hoje vai ser a direita tacanha que ainda existe e cresce, inclusive, no Brasil. Nós vimos agora com a questão dos fetos anencéfalos, por exemplo, a reação dessa turma e em vários outros campos. E eu recebo muito pedido, né, para não bater na direita e tudo mais, porque nós já somos tão poucos frente ao risco da esquerda, do PT e tudo mais, mas eu discordo disso totalmente e vale a pena começar explicando isso. Eu discordo pelo seguinte fato: ser associado a essa direita tacanha, retrógrada, saudosista de uma idade média idealizada por eles, né, que se julgam provavelmente nobres aristocratas daquela época e não plebeus, né? Mas enfim, essa direita religiosa fanática que sonha com uma teocracia católica no Brasil, né? Ser associado a essa direita, eu dizia, é muito ruim para a imagem dos liberais, né? Nós liberais não queremos ser confundidos com essa direita tacanha, retrógrada, né? Cujo ícone aí é um certo filósofo, né? Atende pelo nome de filósofo, na verdade astrólogo embusteiro, líder de seita, que tem mendigado bastante minha atenção naqueles vídeos meio esquisitos e um tanto patéticos, uma mistura de Walter Mercado com Bispo Macedo, né? Enfim, aqueles vídeos lá daquele senhor Olavo de Carvalho tem implorado pela minha atenção, porque eu soube já que nos últimos aí ele tem citado bastante meu nome. Aí fui ver um deles e nenhuma surpresa, né? É um remendo de mentiras e desonestidade intelectual do começo ao fim. Ataca espantalhos, diz coisas, bota na boca dos outros coisas que os outros não disseram. E eu já conhecia isso de velha data, quem conhece, quem acompanhou esse debate que teve na época de Orkut entre mim e esse vaidoso filósofo, né? Sabe da história. Aliás, quando isso começou, uma pessoa que havia sido muito próxima dele me ligou na época e disse: Rodrigo, pelo que eu te conheço, não entra nisso, porque o Olavo de Carvalho vai descer num nível abaixo do pântano que eu sei que você não vai, né? E de fato eu falei: não, estou acostumado a debater, não fujo de debates, e não deu outra, né? É um sujeito realmente que confunde ofensas pessoais, xingamentos, ataques com argumentos, né? Aquele vídeo dele é repleto de xingamentos, de palavrões. Ele acha que com isso ele deve ser muito másculo e defensor da liberdade, né, e dos valores corretos, né? Mas enfim, a última mentira que ele andou divulgando aí é que eu disse que a vida, o começo da vida é uma questão religiosa e que o Estado então é que teria que dizer onde é que começa a vida. Quer dizer, eu sou então liberal burguês, como se isso fosse xingamento para ele, né? E defensor de coisas de autoajuda, de mensagens boazinhas, que só penso em dinheiro, né? Quer dizer, todas essas acusações que a esquerda faz. Porque, aliás, é bom lembrar que esse tipo de direita fanática, né, que o Olavo de Carvalho tão bem representa, era tudo membro de marxismo hardcore no passado, né? Eu nunca fui de esquerda, nunca defendi Lenin, Marx, Trotsky, mas essa turma sim, essa turma era tudo fanática de esquerda, e aí de repente mudou o Deus, né, mudou o profeta, mas continua com o mesmíssimo modus operandi, continua com a mesmíssima tática pérfida, né, de disseminar mentiras e conquistar adeptos. Né? Esquece-se o senhor Olavo que um verdadeiro mestre ensina seu pupilo a questioná-lo e a sair debaixo de sua saia, né? De ter independência intelectual. É a coisa que um sujeito vaidoso como ele menos deseja no fundo. Ele quer o quê? Um líder, ser líder de uma seita de seguidores que o reverencia, né? Que o idolatra, ele adora isso. Mas enfim, já estou perdendo tempo demais com esse senhor, só para falar que eu não disse nada disso, é mais uma mentira que ele espalha aí pela essa rede dele, o que é incrível, né? Um senhor como Olavo de Carvalho ainda ser levado a sério num país. Isso demonstra nosso atraso, isso demonstra por que nós não temos uma oposição decente, porque se isso é a oposição ao PT, se a escolha tem que ser entre PT, né, socialismo ou então teocracia de direita, eu fico, sem dúvida nenhuma, com o Galeão como opção, né? Vou-me embora daqui. Então, por isso, mais uma vez, eu repito, é importantíssimo frisar, a contragosto de muitas recomendações que não vale a pena bater, porque somos tão poucos, é importante frisar que não somos
a mesma coisa. Por isso, somos poucos, sim, nós, liberais, democratas, defensores da liberdade, até mesmo em união com os verdadeiros e legítimos conservadores, esses sim, pelos quais eu tenho grande respeito, né? Oakeshott, Paul Johnson, desde de Edmund Burke, os conservadores de boa estirpe, né? Mas não essa gente saudosista de uma Idade Média idealizada, né? Que no fundo defende um fundamentalismo católico absurdo e inclusive contrário à defesa das liberdades individuais. Mas essa mentira, então, eu vou só refutá-la aqui para mostrar como é que é o estilo desse sujeito, né? Eu não disse hora alguma que é o Estado que reconhece quando a vida começa. A vida, do ponto de vista biológico, começa, obviamente, na concepção. A discussão que eu trouxe à tona na época da história do feto anencéfalo é quando que pode ser considerado um ser humano. E não cabe ao Estado dizer isso, né? É apenas uma questão de que você afirmar que um feto de 1 segundo de existência no momento da concepção já se trata de uma vida de um ser humano, há muitas controvérsias, inclusive se o Olavo de Carvalho perguntasse a cientistas, a biólogos, né? Essas pessoas que ele fala em nome de, mas que no fundo repudiam essa ignorância mais arrogância desse sujeito, que é a definição de estupidez, né? A ignorância mais arrogância. Mas enfim, é isso que eu trouxe à tona, né? Porque não é considerado, por exemplo, para efeito de quantidade de óbitos, quando um feto não vinga no primeiro mês, uma coisa absolutamente normal. Ninguém diz que morreu mais uma criança, né? Ninguém considera isso. Então não é o Estado que precisa me dizer ou não, é apenas o ponto de que essa visão de que no momento da concepção já se trata de um ser humano é uma visão, sim, religiosa, que depende dessa ideia de alma e que, inclusive, gera aí umas questões complicadas para se explicar. Por exemplo, quando esse ovo já formado se divide 2, 3 dias depois, o que acontece de vez em quando, criando então gêmeos. Ou então quando acontece o oposto, né? Aquilo que eram 2 ovos formados se fundem para formar um único feto em gestação, que aí sim será depois um novo ser humano. Mas enfim, essa era a questão, eu não quero nem voltar nesse aspecto. O meu tema de hoje é diferenciar os liberais e conservadores de boa estirpe dessa direita tacanha, retrógrada, ultrapassada, né, que condena tudo que é aquilo ligado à liberdade individual na modernidade. Adoram teorias conspiratórias. Aliás, o guru da seita é o que mais gosta de espalhar teorias conspiratórias, se arroga uma clarividência incrível por falar do Foro de São Paulo, né? Quer dizer, diz que a Rússia foi tudo arquitetado pela KGB, né? A perda de poder pós-92, do colapso da União Soviética e depois o ressurgimento com Putin. Quer dizer, de uma ignorância, de não entender absolutamente nada do funcionamento real do mundo. Eu, por exemplo, que acompanhei de perto os acontecimentos na Rússia, estive lá várias vezes, lia diariamente os jornais russos e li vários livros sobre a Rússia, é de uma estupidez sem tamanho. É difícil até comentar um negócio desse a sério, né? Essas teorias conspiratórias, como se fosse tudo uma cúpula num salão oval lá do Foro de São Paulo, decidindo a nova ordem mundial, com 6 pessoas lá, então, maquiavélicas, escolhendo o rumo da humanidade. Olha, é de uma besteira isso, realmente é assustador. Mas quem estuda um pouquinho psicologia das massas, entende como é que funciona essa lavagem cerebral, esse uso em cima de fraquezas humanas, com teorias conspiratórias que simplificam o mundo, que criam certos bodes expiatórios e inimigos bem claros, né? Sempre foi assim ao longo da história. Estamos cansados de conhecer casos parecidos, e essa direita, então, tacanha, que veio aí a reboque do crescimento preocupante, que todos os liberais cansam de bater nessa tecla, do socialismo no Brasil, até mesmo com uma certa revolução cultural, à la Gramsci, isso existe, né, detonando certos valores familiares. Tudo isso é legítimo, né? Como toda teoria conspiratória, ela tem certos pilares
verdadeiros, né? A teoria conspiratória ela não vem num vácuo completo, ela vem em cima de alguns pilares verdadeiros que, juntando tudo num liquidificador, sai um monstro sem pé nem cabeça, com um resquíciozinho lá atrás de verdade. Né? Então é isso que esse senhor sabe fazer tão bem, manipular pessoas, criar uma seita de seguidores que o idolatram, que o reverenciam, né? E que perdem então a capacidade de questionar de uma forma um tanto mais isenta, né? Sem ser essa coisa fanática, dogmática de seita que eu tanto repudio. Então, é crucial destacar aqui que os liberais e os bons conservadores não defendem essa teocracia, não acham que tudo está calcado nesses tais valores judaico-cristãos, né, como se ele falasse em nome desses valores, né, o que já é uma esquisitice. Então, eu conheço inclusive vários católicos decentes que me mandam mensagens falando: olha, Rodrigo, esse cara não fala em nosso nome, né? Então é bom aqui separar o joio do trigo, porque a coisa mais fácil que existe, e eu já, para falar em teorias conspiratórias, eu já recebi essa tese bem conspiratória de que o Olavo de Carvalho nunca deixou de ser um marxista, um esquerdista que joga no lado de lá, né? E tudo isso que ele faz é tão caricato, é tão patético, suja, mancha tanto o nome da direita, que então seria tudo mirabolado, tudo uma teoria mirabolante e arquitetado de forma maquiavélica por ele para jogar no limbo logo de uma vez a imagem da direita no Brasil. Eu não acredito nisso, acho que é apenas uma pessoa meio perturbada, embusteira, que joga de acordo com onde vai o vento para ter séquito de seguidores, né? Já foi marxista, já foi astrólogo, já falou em nome do catolicismo, já falou em nome da direita, dos conservadores, enfim, vai indo lá jogando para a plateia dele, mas o que eu acho importante aqui frisar é que ele não fala em nome da direita, ele não monopoliza os valores decentes ocidentais e ele tampouco representa a defesa liberal conservadora do indivíduo e das liberdades individuais. Muito pelo contrário. Eu repito, se um dia eu achar que o Brasil só tem dois únicos caminhos, quais sejam o PT e sua revolução socialista, sindicalista, fascista, de tomada de poder, solapando totalmente as liberdades individuais, ou, do outro lado, uma defesa medievalista da teocracia católica, onde volta a misturar igreja e Estado, onde destrói qualquer possibilidade de Estado laico, onde ignora totalmente a liberdade individual, como, por exemplo, em questões do que você consumir, como drogas, por exemplo, leves, como maconha, que para eles é coisa do capeta, né? Eles encaram isso como de uma forma totalmente preconceituosa, e o debate em si é fanático, é burro, né? Não é focado em argumentos, mas é focado em monopólio de fins nobres, né? Então, é fundamental separar os liberais dessa direita, porque se o mundo ficar apenas dividido, o Brasil, né, entre PT e olavetes, como eu os carinhosamente chamo, realmente eu vou tomar o rumo do aeroporto, porque eu perderei totalmente as esperanças nesse país. É difícil manter esperanças no Brasil, né, um país de analfabetismo funcional enorme, um país onde PT, Bispo Macedo e Olavo de Carvalho, né, ainda conseguem tantos e tantos seguidores que se eximem da responsabilidade de pensar por conta própria, de questionar e de ousar ir contra esses fundamentalismos todos, né? Realmente é um país sem esperança, sem jeito nenhum. Então eu queria deixar claro aqui que eu estou, de forma até um tanto altruísta, retribuindo a óbvia e desesperada demanda por atenção desse senhor, que volta e meia vive me citando em seus vídeos patéticos, mas é fundamental pontuar que não. Aquilo ali não é a direita liberal democrática representada em nomes tão bons como Milton Friedman, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Mário Vargas Llosa,
e tantos outros, Isaiah Berlin, né, da ala mais conservadora também, Oakeshott, enfim, aquilo ali não tem nada a ver com o que eu defendo e com as defesas da liberdade individual. Então era só isso o ponto de hoje. Eu acho importante separar o joio do trigo dentro da dita direita, para que pessoas como Olavo de Carvalho não levem para o pântano toda a direita.